Shalom, tudo bem? Vamos para a sétima aliada, para achar Behalotha. Aqui eu tava fazendo uns acertos em casa, sabe? Então daí eu usei de papel o braço. Daqui a pouco sai. A sétima aliá tá em números 11:30 a 12:16. E se esse conteúdo tá fazendo sentido para ti, se tá te trazendo crescimento, se está conectando contigo, se tu percebe que o Eterno tem falado contigo, por favor, curta, comenta, compartilha esse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Não porque eu mereço, porque de mim não é nada, eu não mereço nada. Quem merece é o Eterno, e o que eu estou fazendo aqui é porque Ele derramou em mim. E Ele me pediu para fazer aquilo que eu preciso fazer. Lá em Mateus 28, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas será que é o evangelho? Deixa eu até pegar na Brit Hadashah, porque agora... Só um momento. Vamos fazer um como é que tá aqui assim. Eita! Gente, se vocês viram a quantidade de que aqui falam... Então, eu só vou ler o texto, eu não vou ler os comentários não, porque isso aqui é questão de estudo, gente. Isso aqui tem que parar e tem que estudar. Então, assim, ó, se quer entender o que tá acontecendo, esta é a versão que eu uso, ó, Peshitta, o Novo Testamento Aramaico, tá? Não é propaganda pro moço, pro rabino que escreveu. Isso aqui não é uma propaganda, isso aqui é pra mostrar de onde é que eu tiro as coisas que eu leio, tá? Yeshua aproximou-se, falou com eles e disse: lhe foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, e tal como me enviou meu Pai, eu os envio. E tal como me enviou meu Pai. Por que que o Pai enviou Yeshua? Para falar sobre Torá. Vão, portanto, ensinem todos os povos e os irmejam, em nome do Pai, do Filho e da Ruach HaKodesh. Aqui eu entendo que ele usa a emanação, as 3 emanações, as 3 manifestações. Mas eu não vou entrar nesse mérito, tá? Porque mais adiante, em Atos, em Maasei Hashlichim, ou Atos dos Apóstolos, fala para imergir, para batizar em nome de Yeshua HaMashiach. Que é o contexto dos 3. Vão, portanto, ensinem todos os povos e os imerjam em nome de Yeshua HaMashiach, que é o que eu aprendi. E os ensinem a guardar tudo que lhes ordenei. E eis que estou com vocês todos os dias até a plenitude da eternidade. Amém. Ensinem a guardar tudo o que lhes ordenei. O que ele ordenou guardar, gente? Só um segundo. Esse aqui, ó, da Taná, dessa aqui, é esse pedaço, ó, Torá. Foi isso que ele ensinou, guardar. Vamos lá. Eu não sou capaz de ficar sem fazer um... Ai, Senhor, misericórdia. Números 11:30. E Moisés recolheu-se ao acampamento, e ele e os anciãos de Israel, e um vento partiu do Eterno e fez voar cordonizes do mar, e espalhou-as sobre o acampamento. E um vento partiu do Eterno e fez voar cordonizes
do mar e espalhou-a sobre o acampamento a quase um dia de caminho de uma parte e a quase um dia de caminho de outra parte ao redor do acampamento e a 2 cúbitos de altura sobre a superfície da terra. E o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e juntaram as cordonices. Aquele que menos juntou, juntou 10 montões e as espalharam para si ao redor do acampamento. A carne ainda estava entre seus dentes e antes que fosse digerida, a ira do Eterno se acendeu contra o povo, e o Eterno feriu ao povo com uma praga muito grande, e chamou o nome daquele lugar de Kivrot Hatava, sepulcro dos desejosos, porque ali enterraram o povo desejoso. De Kivrot Hatava, o povo partiu para Hatzeroth, e estiveram em Hatzeroth. 2 cúbitos de altura. 2 cúbitos, cada cúbito equivale a 45 centímetros. Porque daí aqui nós vamos entrar em gematria, que é o estudo profundo das letras hebraicas. 45 representa... Deixa eu pegar no meu alfarrábio aqui, porque eu sou dessas, eu tenho um alfarrábio. 40. O 5 é o Ré. O 40... Cadê o 40? 50, 60, 90, 100, 80, 200, 8, 2. 40 é a letra Men. 45, Men e Ré. Águas. 4 mais 5, 9. 9 é o número 9 representado pela letra Tet, que também significa cobra. Estudo da gematria, gente. Então, assim, ó, estudem. Estudem. É lindo demais quando você começa a entender determinadas coisas e você começa a juntar. Porque lá, o próprio Yeshua diz assim: as minhas palavras são espírito e vida. As letras hebraicas são espírito e vida, porque elas estavam desde a criação do mundo, desde Gênesis 1. Bereshit bara Elohim. Capítulo 12 de Números. E Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomou. Porque uma mulher cuxita havia tomado. Parênteses, quando é que ele tomou a mulher cuxita, gente? Antes de voltar para o Egito. Antes de ir lá resgatar o povo. Antes de voltar para o Egito. A mulher cuxita, que veio da região de Cuxi, hoje Etiópia. A mulher era negra, gente. Ele tomou uma mulher cuxita. Ele tomou para si uma mulher etíope. Tá bom? Fica com essa pérola. E disseram: porventura o Eterno falou somente com Moisés? Ó, os dois murmurando. Certamente falou conosco também, e o Eterno ouviu. E o homem Moisés era muito humilde, mais do que todos os homens que houve sobre a face da terra. E o Eterno falou de súbito a Moisés, a Arão e a Miriam: saí vós 3 da tenda, a tenda da reunião. Moisés não falou nada, não falou água para o Eterno. O Eterno ouviu e já tomou a postura dele. Gente! E o homem Moisés era muito humilde, mais do que todos os homens que houve sobre a face da terra. Ou seja, ele não foi falar com o Eterno. Ele nem cogitou a ideia de falar com ele, porque Miriam e Arão estavam falando mal dele, da esposa dele. O Eterno já tomou uma posição. Não, ó, parou por aqui. Saí vós 3 à tenda da reunião. E os 3 saíram. E o Eterno apareceu numa coluna de nuvem e esteve à porta da tenda e chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouvi, rogo-vos as minhas palavras.
Se houver um profeta entre vós, eu, o Eterno, me faço conhecer a ele numa visão ou falo com ele num sonho. Não é assim com o meu servo Moisés. Em toda a minha casa ele é fiel. Claramente falarei com ele, e com palavras claras, e não com enigmas, e ele contemplará a glória do Eterno. E por que razão não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E acendeu-se a ira do Eterno contra eles, e ele se retirou. E a nuvem retirou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam estava leprosa. E Arão disse a Moisés: rogo-te, meu senhor, não ponhas sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Imediatamente. Não seja ela igual a um morto, pois dado que ela saiu do ventre de nossa mãe, isto seria como se fosse consumida a metade de nossa carne. E Moisés clamou ao Eterno, dizendo: Deus, rogo-te, cure-a. E o Eterno disse a Moisés: se seu pai se tivesse zangado com ela, não deveria ela ficar envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do acampamento e depois recolhida. E Miriam foi encerrada fora do acampamento durante 7 dias. E o povo não partiu até Miriam ser recolhida. Depois o povo partiu de Hatzerote e acamparam no deserto de Parã. Algumas parashiot anteriores foi estudado sobre a Tsarat. O que é Tsarat? É um tipo de lepra. É uma lepra que vem pela murmuração. No capítulo 11 e no capítulo 12, no capítulo 11, o povo estava murmurando porque queria voltar para o Egito para comer cebola, pepino, alho poró, alho, melão e peixe. O povo não estava contente com o maná, com a provisão do Eterno. Será que eu estou contente com a provisão do Eterno sobre a minha vida? A pergunta que não quer calar: será? Sai daqui, mosquinha. A pergunta que não quer calar: será que você está contente com a provisão do Eterno para a tua vida? Seja ela qual for, seja o que for que está acontecendo, se você tem só arroz e feijão para comer em casa, se o teu emprego não está te dando salário suficiente, que seja o suficiente para te cobrir todas as suas contas, se as pessoas estão do teu lado, se as pessoas não estão do teu lado, será que tu está conseguindo ser grato pela saúde que tu tem, por aquilo que acontece dentro da tua casa? Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomou. Porventura, o Eterno falou somente com Moisés? Por arrogância, por orgulho, eles começaram a tramar, a falar contra Moisés. Só que o Eterno agiu imediatamente, ele nem esperou Moisés falar nada. O Senhor fala por código, ele fala por sonhos, ele fala por aqui. Ele fala por aqui. E é aqui que a gente tem que procurar entender o que é que ele está falando. Eu falei ali do número 45. Que 45 escrito em hebraico, o 40 é a letra Men e o 5 é a letra Re. Querem entender? Vão atrás da informação. Estudar é pegar e destrinchar, é tirar. A glória do Eterno é encobrir as coisas, a glória dos reis é encontrá-las e perscrutá-las. Provérbios. Agora não adianta ficar murmurando. Não adianta ficar murmurando, que nem aconteceu com Miriam e Arão. Não adianta ficar murmurando. Ai, porque eu tô se botando como coitadinho. Assuma a sua parcela de responsabilidade sobre as coisas que acontecem na sua vida e vai pedir perdão.
peça perdão, peça que o Senhor te perdoe por coisas que você fez que não sabia que estava fazendo errado. Peça e ele mostra, ele revela pela palavra dele. Ore, peça para que o Senhor te oriente em sonho, para que o Senhor te oriente com palavras, para que ele use pessoas para mostrar para você coisas. E ouça, deixe o orgulho de lado, deixe a arrogância de lado, deixe a prepotência de lado. Porque isso só vai trazer o quê? Lepra. Só vai trazer lepra. A lepra de Miriam foi pela murmuração, foi pela língua amaldiçoadora dela. A Yetzer Hará, ou a inclinação para o mal, que fez com que ela murmurasse e usasse a língua má como uma espada para ferir o irmão. Só que ela feriu a si mesma. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas doentes adoecem pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Quem é você dentro desse contexto? Fica essa reflexão para esse Shabbat. Domingo a gente tem outra leitura de Aliá para a próxima Parashá. A próxima Parashá será a Parashá Shelach, que é a partir de Números 13. Beijo para vocês. Shalom, shalom.